Olá a todos, eu sou Damon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro na Claritas. Nós vamos falar hoje sobre os fundos Claritas Red, Claritas Total Return, Claritas Advisory, Claritas Institucional e Claritas Inflação Institucional, a rentabilidade desses fundos no mês de outubro de 2022, bem como o posicionamento, o que aconteceu no mês passado e o nosso cenário daqui para frente, para os próximos meses. Bom, pessoal, o mês de outubro ele foi um mês bastante volátil. A gente teve um mês no cenário global onde teve uma recuperação muito grande das bolsas. A gente teve bolsas valorizando aí algo por volta de 8% nas bolsas americanas. A gente teve um cenário das curvas de juros ainda subindo bastante, curva de juros, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, subindo bastante, com bastante discussões sobre problemas fiscais, sobre inflação ainda, que é o nosso cenário, é o nosso pano de fundo. Mas foi um mês que foi muito positivo para as bolsas externas, principalmente em virtude da perspectiva que os bancos centrais, que ainda estão correndo atrás do rabo no sentido de buscar uma inflação ainda mais alta, a inflação ainda preocupa muito ao redor do mundo como um todo, mas começou-se a focar um pouco mais no ambiente mais focado à atividade. Então, o risco de recessão que já está precificado e já está acontecendo na nossa visão no quarto trimestre na Europa e um pouco mais postergado no caso dos Estados Unidos, que deve acontecer mais ao longo do primeiro trimestre do ano que vem, porque a gente ainda tem dados de atividade ainda mais fortes, mistos, mas alguns dados ainda que nos apontam uma atividade ainda positiva americana nesse primeiro momento, postergando um pouco esse período de recessão técnica que a gente acredita que vai ter no começo de 2023 nos Estados Unidos. Esse cenário mais preocupado com a atividade fez com que os bancos centrais, que vinham com uma visão bastante hawkish, bastante dura em relação ao combate à inflação, ficassem um pouco menos duros, eles focassem um pouco mais no tamanho do ciclo e não tanto na velocidade com que se atinge o ciclo. Esse arrefecimento do discurso mais no curto prazo, com uma taxa de juros final ainda mais alta, porém com um caminho um pouco mais suave, talvez, fez com que os mercados acionários, principalmente, comemorassem esse ambiente menos duro no curto prazo. Na nossa visão, isso ainda é bastante dúbio, a gente ainda tem um cenário bastante provável de recessão no começo do ano que vem, com uma dificuldade muito grande no tocante ao combate da inflação ainda no nosso cenário, mas no curto prazo, esse ambiente de foco um pouco mais na atividade, com todos os bancos centrais, a gente está falando de uma Christine Lagarde na zona do euro, que tinha um pace de 75 bases bastante bem definido, começou-se a abrir a possibilidade de 50 bases na próxima reunião, um Federal Reserve americano que deu 75 bips na última reunião, sinalizando que pode ser que venha a dar 50 bases, ou seja, um ciclo um pouco menos pesado, fez os mercados comemorarem, os ativos de risco comemorarem lá fora, e as bolsas de valores tiveram uma valorização muito grande. Isso destoou, de uma certa forma, de países que estão preocupados ainda com o lado de atividade, como é o caso da China. A bolsa chinesa teve uma desvalorização bastante grande, de 14% no mês passado, e a preocupação com a China continua bastante grande. A gente teve aí a recondução do Xi Jinping no controle, no governo chinês como um todo, e as preocupações em relação à atividade continuam sendo o foco principal, com a política de Covid-0, que ainda atrapalha muito o discurso de atividade no curto prazo, mas a gente sabe que a China deve tomar medidas de amenizar essa política de Covid-0, então o cenário de China pode ser um pouco melhor para os próximos meses. Então esse foi o tom externo, um tom que ainda gera, na nossa visão, bastante cautela, mas foi um mês de um pouco de respiro no discurso de preocupação com o final da taxa de juros americana, e as finais das taxas de juros com ciclo de tamanho de taxa de juros de aperto monetário nos Estados Unidos e no resto do mundo, nos países desenvolvidos, bastante preocupante. Com isso, a gente teve um certo arrefecimento, mas a gente continua acreditando que a cautela continua sendo o grande tom, principalmente por conta desse discurso de atividade de PIB de 2022 ainda sendo revisto ligeiramente para baixo. Quando a gente vem para o Brasil, a gente fala de um cenário um pouco diferente. A gente tem um cenário onde o PIB brasileiro continua crescendo forte, a inflação está mais controlada, o mercado de trabalho está bastante bem direcionado, e a gente teve no mês de outubro uma valorização grande das nossas bolsas, quase 6%, a gente teve uma valorização real
de quase 3% também, com o real fechando a 125 praticamente, e a gente teve as curvas de juros no Brasil também cedendo de uma certa forma, apesar das curvas de juros americanas terem subido forte. A curva de juros de 2 anos dos Estados Unidos subiu 30 vezes, a curva de juros de 10 anos dos Estados Unidos subiu algo por volta de 27 vezes. Então a gente teve uma curva de juros no Brasil cedendo marginalmente, um pouco estável, miolo um pouco mais para cima, mas ela relativamente estável, com taxa de juros reais cedendo no curto prazo, mas apesar da alta de juros globais. E isso se deu principalmente por conta de dados econômicos que continuam vindo muito positivos, continuam sendo muito positivos aí para o Brasil. Como eu falei, PIB ainda positivo, mercado de trabalho positivo, inflação bastante bem controlada, apesar do cenário de deflação ter ficado para trás. A gente teve aí os primeiros números de inflação de IPCA de outubro que vieram sinalizando que a deflação ficou um pouco para trás, mas a gente vê um cenário de 2022 ainda muito benigno para a inflação, nesse sentido, que a gente continua tendo um impacto positivo da PEC de ICMS, da queda dos combustíveis, jogando essa inflação para baixo de 6% nesse ano, e um cenário para 2023 bastante acomodatício no lado da inflação. A gente tem uma descompressão no preço de alimentos, a gente tem um cenário de uma inércia mais positiva de 2022 para 2023 para a inflação, que faz com que o cenário de inflação para 2023 fique mais tranquilo, sem alterar o ano de 2024. A gente continua tendo um ambiente preocupante em relação à inflação, porém um pouco menos preocupante do que a gente tinha no passado. Isso sacramenta aí uma visão de uma política monetária que pode ser mais afrouxada na nossa visão ao longo do ano de 2023. Com isso, a gente teve as curvas de juros no Brasil cedendo marginalmente e a gente continua a apostar nesse ativo como sendo um ativo para o ano que vem que deve ser favorável. Mas isso tudo, somado a um ambiente pós-eleição do primeiro turno, onde o candidato Lula foi reconduzido ao seu terceiro mandato, porém com um Congresso, isso no começo de outubro, né? Mas ao longo de outubro ele favorito nas eleições e agora a gente tem o Lula sendo reconduzido ao seu terceiro mandato, porém com um Congresso mais centro-direita, ou seja, que inibe certos arroubos fiscais por parte do Executivo, e um Lula mais consolidador, né? Um Lula mais centrista, que pensa numa união nacional em termos de pacificação do país, dado que o país teve uma eleição bastante dividida, faz com que o mercado ficou um pouco mais animado aí ao longo do mês de outubro. O estrangeiro também ficou bastante animado no mês de outubro, teve uma entrada de 14 bilhões de reais para a Bolsa Brasileira, e isso fez com que o nosso mercado ficasse mais favorável, tanto moeda, quanto Bolsa de Valores, quanto curva de juros, de uma certa forma. Nós acreditamos que um governo Lula, se ele tiver as âncoras fiscais, porque a gente ainda não sabe quem é ministro, não sabe quem é ministério, não sabemos ainda quais são as propostas de política econômica para os próximos meses e anos, a gente só sabe, por enquanto, sobre o waiver para gastos fiscais, que fica girando entre 150 e 200 bilhões, que a gente acredita que está mais ou menos na conta do mercado isso. Então, a gente acredita que se a nova âncora fiscal for crível o suficiente, a gente tiver uma composição de ministério mais conciliatória, obviamente que a gente sabe que o Ministério da Economia, o Ministério do Planejamento vai ficar na mão do PT ou de seus coligados, mas a gente acredita que sendo um Congresso mais equalizador de medidas fiscais possíveis que possam vir, a gente acredita que o outcome disso, ou seja, a saída disso é mais estável, menos arriscado, o risco de cauda fica um pouco menor. Obviamente que estamos colocando nossas fichas nessa nova âncora fiscal e nessa composição mais conciliatória por parte do Legislativo. E dessa forma a gente acha que o cenário perspectivo para o Brasil é um cenário mais positivo, sim. Isso foi corroborado através das posições que a gente tem de carteira e ao longo e de rentabilidade dos ativos aqui no mês de outubro. Continuamos bastante preocupados com a condução, principalmente das reformas necessárias que o Brasil precisa ter, da condução principalmente de gastos públicos que tenham sua contrapartida em receitas. Isso é fundamental. A gente sabe que vai ter um waiver aí de curto prazo para ter esses gastos, para essa transição de governo, mas isso é fundamental até para pavimentar um ambiente mais positivo do Brasil inserido no contexto global, dado que a gente tem um cenário bastante positivo para commodities, globalmente falando,
O Brasil está bastante bem inserido nesse ambiente global e ele continuar sendo um país que atrai muitos recursos de investimento em portfólio e investimentos finais também. Mas para isso a gente precisa ter um cenário local mais pacificado, um ambiente fiscal bastante bem determinado e a inflação controlada, para daí sim a gente ter o corte de juros, que a gente acredita que aconteça no segundo trimestre do ano que vem, e a gente ter continuar a ter influxo na Bolsa de Valores e influxo na moeda aqui no Brasil. Bom, dito isso, gente, a gente tem um cenário mais... continuamos cautelosos, mas otimistas no cenário de Brasil aqui como um todo, e continuamos cautelosos, ligeiramente mais pessimistas no cenário internacional. Isso é refletido nas nossas posições. A gente teve uma performance no mês passado, que foi uma performance ok, a gente ficou muito próximo do CDI nos fundos como um todo, o RED ficou no fundo Master a 90 do CDI, está 107 do CDI no ano, o fundo... o institucional acabou ficando 100% do CDI no fundo Master e está 110 CDI no ano, 100% no seu FIC no ano como um todo. O Claritas Total Return teve uma rentabilidade de 123% do CDI, aí ganhando mais ou menos 25 vezes acima do CDI no mês passado, com a sua rentabilidade no ano com 135% no fundo Master, 110% no FIC no mês, 116% do CDI no ano como um todo, com uma rentabilidade de 160 vezes acima do CDI no ano na cota do FIC. Tivemos o fundo Advisor rodando ligeiramente abaixo do CDI, 25 vezes abaixo do CDI nesse ano, com 90% do CDI no ano como um todo, rendendo aí mais ou menos 100 bips abaixo do CDI no ano como um todo. E a gente teve o Claritas Inflação Institucional rendendo um pouco abaixo do benchmark, mas rendendo 1,80% do CDI no mês, 177 do CDI, mas rendendo 10 vezes abaixo do seu benchmark no ano, do seu benchmark no mês, e rendendo equivalente ao seu benchmark no ano, que significa que ele roda hoje por volta de 9,15, mais ou menos equivalente ao seu benchmark IMA B5. A composição dessa rentabilidade ela veio de ganhos nas posições do mercado de juros. A gente teve um resultado do mercado de juros, principalmente em virtude da nossa posição tomada nas treasuries americanas, que foi muito satisfatório no mês passado. Continuamos a carregar posições tomadas, mas uma posição um pouco menor do que a gente tinha, por acreditar que o pace de alta de juros dos Estados Unidos é importante. Continuamos a ter posições mais aplicadas aqui no mercado de juros nacional. Tivemos um resultado negativo no book de juros local no mês passado, posições mais em NTNB, em juros nominal também. Começamos a fazer uma posição maior em NTNB, acreditamos que temos uma oportunidade aí. No book de moedas tivemos um resultado positivo na posição de dólar real, tivemos ganhos no book de dólar real, tivemos um ligeiro prejuízo no book de dólar contra moedas desenvolvidas, ganhando no dólar contra o yuan, mas perdendo um pouco no dólar contra o euro e dólar contra Nova Zelândia. Nosso book de moedas continua um book de moedas onde a gente tem ligeiras apostas positivas para o real aí, para a virada do ano, para o começo do ano que vem. A gente continua a acreditar que o real possa se valorizar um pouco mais aí, com esse cenário um pouco mais benigno de alocação de Brasil perante ao cenário internacional. E um outcome positivo da eleição aí, com uma escolha de ministérios e com uma âncora fiscal sendo crível ano que vem. A gente continua a acreditar que o fluxo para o Brasil possa ser positivo, somado também a um juros bastante alto aqui no Brasil. No mercado de bolsas, a gente teve um resultado negativo. O nosso book de bolsas foi negativo no mês passado, principalmente em virtude da nossa posição vendida na Bolsa Americana. No caso do Claritas Red, Claritas Total Return, também vendido um pouco em bolsas europeias. A gente teve um resultado negativo no book de bolsas offshore, que não foi contrabalanceado na sua maioria pelo nosso bom resultado no book de bolsa doméstico. A gente teve bastante ganho no book de bolsa doméstico, principalmente no setor ligado a petróleo e utilidades públicas. E a gente teve um resultado negativo no nosso stock picking na parte de mineração e de proteínas. O nosso resultado de bolsa como um todo foi negativo, principalmente por conta da nossa posição vendida em bolsa americana, que a gente continua a carregar, mas numa magnitude um pouco menor. Continuamos a ter um cenário aí perspectivo positivo para o Brasil, frente ao resto do mundo, como eu falei, então ligeiramente aplicado nos juros aqui no Brasil, com algumas posições através de opções no mercado de moedas, e comprado em Bolsa Brasileira, com uma carteira bem diversificada. Estamos mais underalocado em Petrobras por conta do risco aí político na empresa,
e com bastante proteções para baixo, não apenas em Petrobras, mas também em índice Bovespa, mas a gente acredita que o cenário de Brasil é mais positivo. E na parte de book offshore, a gente continua aí apostando nas altas taxas de juros, principalmente nos Estados Unidos, e com uma desinclinação da curva, tanto na parte de juro nominal quanto na parte de juro real. Continuamos a acreditar que o dólar deve ficar mais de lado nesse momento, talvez até perder um pouco espaço, mas a gente tem bastante book de cross entre moedas, na verdade, sem uma exposição direcional ao dólar especificamente, e continuamos a ficar vendido em bolsa americana por nosso cenário de recessão chegando mais à frente. E por último, no caso do Claritas Hedge e Claritas Total Return, a gente continua a carregar uma posição comprada em petróleo, globalmente falando, e no caso do Claritas Total Return, lembrando que é um fundo tocado a 4 mãos, temos aí um resultado bastante satisfatório no nosso book long and short, tanto fundamentalista quanto quantitativo no mês passado, que agregaram bastante alfa para o book, mostrando a composição de retorno favorável entre os três gestores desse produto, tanto eu na parte macro com 2/3 do risco, quanto a parte de long and short fundamentalista com mais ou menos 20% do risco restante e mais ou menos 5 a 10% do risco restante aí na parte fundamental do long and short quantitativo. Bom, é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Coloco a minha área comercial, a área econômica completamente à disposição. Nos falamos no próximo mês. Obrigado, até a próxima.